vai tentar fazer contato agora com a Carol Pellegrino, que é nutricionista, participa conosco todas as sextas-feiras, trazendo informações importantes sobre alimentação saudável. Boa tarde, Carol. Oi, Leandro, boa tarde. Oi, Fabrini, todas as pessoas aí que estão nos ouvindo também nessa tarde de sexta-feira. Prazer tê-la conosco aqui, Carol. Semana passada nós falamos sobre sal, né? Sobre sódio, explicamos vários temas aí importantes sobre o que faz mal, o que não faz, e hoje nós separamos para falar sobre o açúcar, né? Então eu queria começar te perguntando quais os tipos de açúcares, né? Tem tipos diferentes aí, Carol? O açúcar é um assunto até polêmico, né? De falar que ele é taxado aí como um grande vilão, mas existem sim vários tipos de açúcar no mercado, Leandro. A gente tem o açúcar refinado, que é o açúcar mais comum, né? Que é utilizado aí por toda a população, por todo o mundo. Tem o açúcar cristal, eles são derivados, né, da cana de açúcar. Só que eles são né, submetidos aí a um processo de refino para conseguir reduzir em grãos menores. Então, o açúcar refinado, ele passa por um refino maior do que o açúcar cristal, que já são grãozinhos um pouco maiores, mas ambos são derivados da cana-de-açúcar. A gente tem também o açúcar orgânico, que ele também é derivado da cana-de-açúcar, só que nele não são adicionados tantas substâncias químicas, né? Então, ele acaba sendo um produto um pouco mais natural, mas também é derivado da cana. Tem o açúcar demerara, tem o açúcar de coco, né? Que tem se falado muito. O açúcar de coco, muitas pessoas acham que é resultado, né? É extraído do próprio coco, mas na verdade não, ele é extraído da seiva do coqueiro. Então, a diferença entre eles, né, acaba sendo o processo de refino, que uns são mais refinados do que outros, e a origem da onde que vem aquele açúcar, né? Se é da cana, se é do coco. Certo. Agora, Carol, eu queria te perguntar, né, antes de você explicar pra gente sobre os benefícios e os malefícios, de modo geral, do açúcar, eu queria que você explicasse pra gente se existe uma diferença aí entre o açúcar mascavo e o tradicional. A diferença é esse processo de industrialização. O açúcar refinado, ele passa por um processo maior de industrialização. Já o açúcar mascavo é como se ele fosse um pouco mais natural, né? Ele não acaba não sendo tão industrializado, tão processado. Mas os dois, Fabrini, são açúcares da mesma forma. Eles agem no nosso corpo, no nosso organismo, da mesma forma do que, né, o açúcar mascavo e o refinado agem no nosso organismo, né? Funções, a função dele acaba sendo a mesma. Certo, Carol, agora explica pra gente, né, quais são aí os benefícios e os problemas que o consumo excessivo de açúcar, por exemplo, pode trazer no nosso organismo. Então, Leandro, eu até comentei, né, que ele é taxado aí como um grande vilão, né? Todo mundo fala em açúcar, fala, meu Deus, né? Mas o açúcar sim traz benefícios para o nosso corpo, porque ele é fonte de glicose. E a glicose é um nutriente que dá energia para o nosso organismo, e principalmente para o nosso cérebro. Então, a principal fonte de energia do cérebro é a glicose, que vem, né, principalmente aí do açúcar. Então, ele pode sim ser consumido, porém com controle, com uma moderação, porque o excesso do açúcar, ele traz muitos prejuízos para o nosso corpo, né? Então, o excesso do consumo de açúcar, ele está associado à obesidade, aumento da gordura no fígado, que é a esteatose hepática, aumento da pressão arterial, associado também a alguns tipos de câncer. Então, se ele for consumido em excesso, ele traz muitos prejuízos para a saúde. E uma observação também, Leandro, é que o açúcar, ele é viciante. Por quê? Ele produz algumas substâncias no nosso cérebro, né? Principalmente a dopamina, que é uma substância que dá aquela sensação de prazer e bem-estar. Então, você vai lá, você come algum alimento rico em açúcar, você fala, nossa, né? Que delícia, que sensação boa que eu tô sentindo. Aí você quer mais. Só que aquele tanto que você está comendo naquela hora, já não, depois de algumas vezes, né? Já não vai ser o suficiente. Então, o seu cérebro vai querer sempre mais, sempre mais. A hora que você vê, você fala, gente, mas parece que eu não tô conseguindo ficar sem comer doce, né? Por ele ter esse poder aí de viciar.
Certo, então. Carol, olha, a gente quer agradecer por enquanto a sua participação. Vamos pedir que você continue aí nos acompanhando. Já já a gente retoma esse nosso contato para continuar aí falando sobre o açúcar e trazendo mais dicas para quem nos acompanha. Combinado, Carol? Combinado, Fabrini. Até daqui a pouquinho. Agora 1h36 e a gente quer saber como é que anda aí o seu consumo, a ingestão de açúcares aí na sua casa. Olha, você tem dúvidas sobre os benefícios, os malefícios? Então vem participar com a gente, porque a nutricionista Carol Pellegrino está ao vivo conosco. Você pode também nos assistir pelas redes sociais. Ela está trazendo dicas sobre realmente este assunto. Carol, boa tarde mais uma vez. Oi, Fabrini, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo aí. Vamos lá, Carol, no primeiro bloco você já explicou bastante sobre os diferentes tipos de açúcares, e aí eu te pergunto, né, o adoçante, o mel, qual a diferença e se eles podem ser uma opção na hora de substituir pelos tradicionais açúcares? Bom, Fabrini, o adoçante ele é uma opção para adoçar, né, algum tipo de produto, mas por que, né, que normalmente utiliza o açúcar? Porque ou ele é isento ou ele tem baixíssima quantidade de calorias, então a pessoa acaba não adicionando calorias naquela refeição ou naquele prato, então acaba sendo substituído para o emagrecimento, por exemplo, né? Mas precisa tomar muito cuidado, porque mesmo não adicionando calorias, né, os adoçantes, eles são produtos artificiais, são produtos industrializados, né, então que se for consumidos em excesso, tem muitas evidências, né, na ciência, assim, que mostra que eles também podem influenciar no emagrecimento. Eles podem dar alterações hormonais, como, por exemplo, o consumo, né, excessivo do adoçante pode dar alteração na tireoide, podem induzir a compulsão alimentar, então, ao invés de estar ajudando no controle de comer um doce, por exemplo, pode estar estimulando ainda mais. Então, ainda assim, é preciso ter cautela nos adoçantes. O mel, né, ele é um produto natural, que ele vem, né, da natureza, produzido pelas abelhas, ele tem né, diversas substâncias aí no mel que são benéficas para o nosso organismo, ajuda na imunidade, fortalece o nosso intestino também, porém, ele atua no nosso organismo como o açúcar, né? Ele é fonte aí de sacarose, então ele acaba estimulando a produção de insulina no nosso corpo, porque a ideia, Fabrini, do excesso de açúcar, por que ele é prejudicial? Porque ele faz o nosso corpo produzir um hormônio que é a insulina. E a insulina é importante o nosso corpo produzir, nosso corpo precisa da insulina, que é através disso que a gente consegue ter energia. Mas o excesso dessa produção de insulina é que dá diversas complicações que eu citei no bloco anterior, né? Então, e o mel em excesso, ele também acaba favorecendo isso, né? E a pessoa acaba ganhando peso pelo excesso aí da produção de insulina. Então, para perder peso, a gente precisa controlar essa produção. Então, por isso que precisa também saber qual é o objetivo da pessoa, o que ela está buscando com a alimentação dela. É emagrecimento, é só boas escolhas, não precisa ter alteração de peso, para daí definir qual é o melhor tipo de adoçante, né? O que vai ser usado para adoçar. E eu ressalto ainda que a melhor forma é tentar usar, perceber o sabor natural do alimento. Então, né, não tentar utilizar nenhum tipo de adoçante, nenhum tipo de açúcar para adoçar aquele produto. Tá certo, então, Carol. Agora, para as pessoas que tiverem alguma dúvida, que quiserem pensar numa dieta específica e tirar as dúvidas realmente com um profissional especializado, onde encontrar a Carol Pellegrino? Fabrini, meu consultório fica lá no Pátio 158, é Rua Nilo Margon Vaz, número 158, fica lá na rua do Hospital São Nicolau, mas quem quiser, né, também entrar em contato comigo, meu WhatsApp é o 11 98222 9551, e eu costumo, né, postar bastante coisa também no meu Instagram, então minha rede social é o @Carol Pellegrino Nutri com 2 L's. Lá eu posto receitas, dicas, e aí o pessoal pode também conversar comigo por lá.
Muita coisa bacana, né? Ou lá no perfil. Inclusive tem os stories também. A Carol tá sempre postando algumas dicas lá nos stories do Instagram, né, Carol? Carol Pellegrino Nutri, né? Isso aí, carolpelegrino.nutri. Pellegrino com 2 L's. Essas nossas conversas aqui, Leandro, eu tô todas colocando lá também. Para quem quiser rever ou tirar alguma dúvida, tá tudo lá. Bacana, bom demais. Ô, Carol, a gente se encontra na próxima sexta-feira, tá bom? Ótima sexta para vocês, bom final de semana para o pessoal aí do estúdio e para todos que estão nos ouvindo também. Um grande abraço. Obrigadão para você Obrigada. também, abraço.